Audiolivro exclusivo deste canal. Boa leitura. O comunismo na história do século XX. As observações que apresentarei a seguir referem-se não à Revolução Russa como um todo, mas ao episódio específico conhecido como Revolução de Outubro, ou seja, a tomada do poder na Rússia em 25 de outubro de 1917, segundo o calendário juliano então em vigor na Rússia, ou em 7 de novembro, segundo o calendário gregoriano, por parte dos bolcheviques, a ala radical da social-democracia russa. A Revolução de Outubro foi o evento fundador e, ao mesmo tempo, o mito fundador do comunismo do século XX, na sua dupla dimensão de movimento revolucionário, com tendência universalista e de sistema de poder, atuando primeiramente na Rússia e, subsequentemente, após a Segunda Guerra Mundial, na Europa Oriental, na China e em alguns outros países asiáticos e em Cuba. De um lado, tendo se transformado rapidamente em mito, ela reforçou os fermentos revolucionários já presentes em muitos países, e de outro, lançou as bases de um novo sistema político e social, o sistema soviético, que perdurou na Rússia por mais de 70 anos e que foi reproduzido nos outros países, em que os comunistas ascenderam ao poder. No plano político, a característica fundamental desse sistema era a concentração de todo o poder nas mãos do Partido Comunista. Na Rússia, os sovietes que emprestavam seu nome ao sistema e encarnavam, teoricamente, uma forma superior de democracia, se haviam convertido muito rapidamente em uma simples fachada, por trás da qual se encontrava, na realidade, o Partido Comunista, detentor único do poder. O comunismo do século XX teve, portanto, desde seu início, uma dimensão dupla. Por um lado, de movimento revolucionário e, por outro, de sistema de poder estatal. Os dois aspectos são indissociáveis. A história do comunismo como movimento revolucionário em escala mundial está estreitamente ligada à história da Rússia e, em seguida, à da União Soviética. E o sistema soviético, na configuração definitiva que lhe foi impressa pelo stalinismo, foi, ao longo de muitas décadas, o modelo de referência para o conjunto do mundo comunista, formado pelos países como a China, que em um determinado momento haviam recusado a hegemonia soviética, mas conservado os aspectos essenciais do modelo stalinista. As lutas internas de poder do Partido Soviético e as decisões políticas tomadas em Moscou haviam exercido uma influência determinante sobre todo o movimento comunista. Na década de 1920, a defesa incondicional da União Soviética se tornou o critério fundamental para a avaliação do caráter revolucionário de um partido comunista. Em outras palavras, o comunismo do século XX se identifica primordialmente com a experiência histórica do poder soviético. Os demais comunismos, heréticos ou dissidentes em relação à ortodoxia stalinista, que também existiram, desempenharam um papel menos importante, frequentemente marginal. Na qualidade de evento fundador, a Revolução de Outubro ocupou um lugar central no imaginário político comunista. Todas as correntes e variantes do comunismo do século XX, do stalinismo ao trotskismo e ao maoísmo, etc., fizeram referência a ela. E ainda hoje, após o quase desaparecimento do comunismo, continuam a lhe fazer referência os regimes comunistas sobreviventes e os grupos políticos que se declaram ainda comunistas. A Revolução de Outubro foi vista como o anúncio de um mundo novo e de uma nova era, que deveria ter sido a da igualdade, da justiça, do fim da exploração. Na Rússia e na União Soviética, o 7 de novembro tornou-se a principal data do novo calendário político. E, como tal, era comemorada solenemente todos os anos, até o desaparecimento da União Soviética. A dimensão simbólica e mítica tornou-se rapidamente predominante sobre a realidade do evento. Na verdade, a Revolução de 7 de novembro havia sido essencialmente um golpe de Estado executado por uma audaz minoria armada, decidida a tomar o poder à força, e que os bolcheviques conseguiram fazer avalizar no segundo Congresso Pan-Russo dos Sovietes, realizado justamente naqueles dias. A Revolução Russa, que havia posto fim à autocracia czarista, se iniciara em fevereiro de 1917
e se desenvolvera de forma espontânea, sem que nenhum membro dos partidos russos pudessem exercer sobre ela uma influência determinante. No contexto dessa agitação geral, o Outubro Bolchevista foi apenas um episódio, que, no entanto, retrospectivamente, aparece como momento culminante, precisamente por ter aberto caminho à instauração de um novo sistema político e social, destinado a perdurar. Nesse sentido, pode-se efetivamente falar da Revolução Bolchevique como um momento da Revolução Russa. Se os bolcheviques não tivessem conseguido se manter no poder, ela seria certamente recordada de uma forma muito diversa como um episódio de menor importância, como, em sua época, a Revolução Francesa, a qual foi muitas vezes comparada. A Revolução de Outubro também tinha uma predisposição universalista. Nas intenções de seus protagonistas, particularmente de Lenin, o seu principal artífice, a tomada do poder na Rússia deveria assinalar o início de uma revolução mundial que, da Rússia, teria se estendido à Europa, em primeiro lugar à Alemanha, e depois ao resto do mundo. Os bolcheviques haviam se convencido de que, se acaso não se estendesse aos demais países, a revolução teria terminado por ser derrotada também na Rússia. As ações deles respondiam, portanto, a uma lógica internacionalista, e foram uma espécie de aposta política que, porém, teve um êxito diferente do previsto, uma vez que a revolução não se estendeu aos demais países, mas nem por isso foi derrotada na Rússia, e sim conseguiu sobreviver nesse país. Foi nesse cenário imprevisto que os bolcheviques começaram a construir o socialismo na atrasada Rússia e que o movimento comunista começou a se estruturar nos outros países. A predisposição universalista da Revolução Bolchevique se expressa não apenas na simbologia geral adotada pelo novo regime, a bandeira vermelha como emblema, a internacional como hino, mas também no próprio nome que foi escolhido, em 1922, para designar a nova entidade política nascida da Revolução, ou seja, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os dois adjetivos definiam o caráter político da nova entidade, embora o socialismo estivesse ainda por ser construído, enquanto os sovietes correspondiam sim à estrutura do novo Estado, mas na realidade já se haviam reduzido a uma mera fachada, por trás da qual se delineava o verdadeiro detentor do poder, o Partido Comunista. Mas o que realmente impressiona no nome URSS é o fato de ele não conter nenhuma indicação geográfica, contrariamente às denominações utilizadas para definir as figuras políticas, que fazem referência a um determinado território, República Francesa, Estados Unidos da América, etc. Esse nome designava, portanto, uma entidade política potencialmente universal, capaz de englobar um número indefinido de outros países, como ocorreu, por exemplo, com os 3 países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, em 1940. A adoção da bandeira vermelha como emblema do novo Estado e da Internacional, como hino oficial, explicitava a ligação com o movimento socialista do século precedente. A URSS pretendia situar-se na tradição do socialismo, ao mesmo tempo que o Partido Bolchevique rompia com essa tradição de muitas maneiras, inclusive no plano linguístico, optando, em 1918, por se chamar comunista em vez de social-democrático. Pensar na tomada do poder na Rússia, como o primeiro ato de uma revolução mundial, era coerente com a visão internacionalista dos bolcheviques, mas permitia também contornar uma contradição fundamental, o fato de que, segundo os cânones marxistas geralmente aceitos, a Rússia camponesa e subdesenvolvida de 1917 não apresentava nenhuma das condições, um desenvolvimento capitalista avançado, uma classe operária numerosa, consideradas necessárias para a transição para o socialismo. A ausência das condições objetivas era compensada pelo voluntarismo dos bolcheviques. Ver Gramsci, Una rivoluzione contro il capitale, uma revolução contra o capital. Determinados a aproveitar uma ocasião histórica única, que provavelmente jamais voltaria a se apresentar, no capítulo intitulado O Fascínio Universal da Revolução de Outubro. François Furet observa que a Revolução Bolchevique de outubro de 1917
rapidamente adquiriu, nos anos imediatos ao pós-guerra, o status de evento universal. Inscreveu-se na filiação da Revolução Francesa como da mesma natureza, abrindo uma nova era da história da humanidade. Apesar do caráter inverossímil de seu lugar de nascimento, ela realizou um sonho que era inseparável da cultura política europeia a partir da Revolução Francesa: o advento de uma sociedade soberana de si mesma, graças à igualdade finalmente conquistada por seus membros. O privilégio do universalismo bolchevique provém ao mesmo tempo da tradição revolucionária da Europa e da situação excepcional do período de 1918 a 1920. Os bolcheviques se viram diante da difícil tarefa de construir o socialismo em um país em que não existiam as condições preliminares para ele e em que a grande maioria da população, composta de 85% de camponeses, lhes era hostil. Daí resultou uma forma particular de socialismo, profundamente marcada pela tradição de despotismo própria da Rússia. Um socialismo que se havia cristalizado na forma do stalinismo, muito diferente daquele imaginado pela maior parte dos marxistas e dos socialistas do século XIX, em particular no que dizia respeito à sua ligação com a democracia. Esse socialismo, em grande parte improvisado, determinado a prosseguir com as lutas internas pelo poder da elite bolchevique, foi apresentado ao resto do mundo como o socialismo por excelência, que excluía qualquer outro, uma afirmação que se tornara digna de crédito, de que por trás dessa elite já havia um Estado, a União Soviética. Teria sido possível percorrer outros caminhos se, quando ficou evidente que a hipótese da Revolução Mundial não estava mesmo se concretizando, os bolcheviques estivessem dispostos a renunciar ao monopólio do poder e a buscar um acordo com outras forças políticas. Mas essa possibilidade havia sido categoricamente excluída desde o início, uma vez que os bolcheviques estavam absolutos e fanaticamente convencidos de ser os únicos detentores da verdade. É interessante notar que nem mesmo a oposição trotskista questionava a pretensão do Partido Comunista de exercitar o monopólio do poder. A ideia de que a classe operária pudesse se exprimir por meio de diferentes partidos políticos constituiu também para eles, como para os stalinistas, uma heresia. E não souberam reconhecer que era impossível manter a democracia, no sentido do pluralismo das opiniões, no interior do partido, quando ela havia sido destruída no restante da sociedade. 90 anos de distância da Revolução de Outubro, o ciclo histórico que ela havia inaugurado parece já concluído. O sistema soviético está extinto, e com ele desapareceu grande parte do movimento comunista que a ele era organicamente ligado. O Império Soviético já se desintegrou, e a maioria dos estados que o integram se separou dele, recuperando a própria independência. Hoje, o comunismo de modelo soviético, que por decênios representou uma alternativa concreta ao capitalismo, já não aparece como o protótipo de um futuro desejável também para os outros países, e sim como uma empresa que teve um altíssimo custo humano e que terminou em falência, e que de uma forma ou de outra já é um episódio do passado. E justamente por já pertencer ao passado, ele nos permitiu estudar com maior destaque, como parte da história do século XX, e buscar traçar seu balanço. Em retrospectiva, ele foi atingido, acima de tudo, pela força extraordinária do mito da Revolução de Outubro e do eco que ressoou pelo mundo inteiro. Poucos acontecimentos do século XX tiveram uma carga simbólica tão poderosa. Com o Outubro bolchevique, nascia uma nova religião política. Muito apropriadamente, Bertrand Russell, em seu Prática e Teoria do Bolchevismo, publicado em 1920, comparou o comunismo ao islamismo. É igualmente impressionante um segundo aspecto, que é a enorme discrepância, no plano político, entre os objetivos oficialmente proclamados pelos bolcheviques para legitimar sua tomada de poder, isto é, o poder aos sovietes, a democracia direta, o desgaste do Estado, etc., e os resultados efetivamente obtidos na Rússia. Um Estado-partido onipresente, um sistema político totalitário, uma nova classe dominante, a perda de toda a autonomia por parte das organizações dos trabalhadores.
O contraste entre as promessas e a realidade é evidente desde os primeiros anos do poder soviético. Escreve um historiador inglês. Os bolcheviques chegaram ao poder prometendo ao povo, por meio do poder dos sovietes, aquilo que o povo desejava, mas não conseguia obter do governo provisório: paz, terra, pão, administração dos operários nas fábricas, autodeterminação para a nacionalidade. Eles prometeram paz ao povo, mas o arranjaram em uma nova e terrível guerra civil. Prometeram-lhe pão, mas o fizeram passar tanta fome como já não se via há 3 séculos. Prometeram-lhe terra, mas o privaram à força dos frutos daquela terra. Prometeram a administração operária, mas agravaram o colapso econômico, causando desemprego em massa e quase destruindo a classe operária. Prometeram o poder aos sovietes, mas instauraram a ditadura de um partido único, dispersando a Assembleia Constituinte, que poderia ter-lhe sido um obstáculo. Os sovietes demonstraram que eram organismos demasiadamente efêmeros e caóticos para administrar um Estado do século XX, especialmente sob condições tão adversas, e caíram facilmente nas mãos do partido político mais determinado e seguro em si mesmo, Roskin, 1998. O comunismo soviético, portanto, teve resultados contraditórios. Transformou radicalmente a face da Rússia, industrializou-a, modernizou-a, fazendo-a sair do atraso e transformando-a em uma superpotência, mas com custos humanos espantosos, suprimindo completamente a democracia e as liberdades públicas, eliminando a autonomia do movimento operário. Quanto ao motivo pelo qual as coisas sucederam dessa forma, as interpretações dos historiadores continuam a divergir. Sem entrar nesse debate, interessantes aqui simplesmente destacar que muitos dos resultados da política bolchevique haviam sido previstos por diversos observadores contemporâneos, particularmente os de orientação socialista. Basta citar como exemplos Rosa Luxemburg, Karl Kautsky, Otto Bauer, Bertrand Russell, Julius Martov, Pavel Axelrod, Georgy Plekhanov II. Muitas dessas análises impressionam por sua precisão em prever certas consequências em médio e longo prazo das escolhas que foram feitas, muitas vezes de uma forma totalmente improvisada, pelos bolcheviques no poder. É preciso, porém, constatar que nenhuma delas foi capaz de prejudicar o mito da Revolução de Outubro, provavelmente porque um mito não pode ser destruído com argumentos racionais. A mensagem delas terminava, por assim dizer, por se tornar inaudível diante do fascínio do mito soviético. Observa-se, de resto, que muitas vezes esse fascínio era inversamente proporcional ao grau de conhecimento da verdadeira situação da Rússia soviética. Quanto menos informações sobre a realidade soviética se tivesse, maior a tendência a aceitar, mais com a fé do que com a razão, a imagem oficial proposta pelo poder comunista. Continuava-se, por exemplo, a celebrar os sovietes como uma forma nova e superior de democracia, quando esses estados já se haviam esvaziado de toda a substância e sido reduzidos a uma simples aparência, por trás da qual se escondia a ditadura do Partido Comunista. Na maior parte das opiniões e das releituras recentes, a Revolução de Outubro é reconhecida como um evento memorável, uma reviravolta na história do século XX. Ela aparece, entretanto, sob uma luz negativa, como o prenúncio de uma tragédia, a do stalinismo, que seria preferível ter-se evitado. Pesa certamente sobre esse ponto de vista a maneira como a União Soviética e o movimento comunista a ela ligado saíram de cena. É igualmente óbvio que a visão dos historiadores a respeito desse evento continuará a mudar, como aconteceu com a Revolução Francesa. A comparação com a Revolução Francesa põe em evidência uma diferença importante. A um século de distância da Revolução, apesar de continuar a ser objeto de inflamadas controvérsias, era geralmente reconhecida como um evento histórico positivo, portador de valores que permaneciam atuais. A Segunda Internacional, criada em Paris exatamente no primeiro centenário da Revolução Francesa, evoca explicitamente essa tradição revolucionária. Diversa, porém, é a situação, a 90 anos de distância,
da Revolução Bolchevique, que deixou de ser comemorada no país em que ocorreu. As controvérsias ideológicas que por muito tempo se desenvolveram no socialismo europeu e internacional com relação à Revolução de Outubro e à experiência bolchevique para determinar qual seria o verdadeiro socialismo e qual o caminho que se poderia ou deveria percorrer, apresentam hoje um interesse mais histórico que de atualidade política, uma vez que o modelo soviético perdeu. Antes mesmo de desaparecer juntamente com a falecida União Soviética, a força de atração que tivera em certos períodos, essas controvérsias agora nos fazem pensar nas disputas teológicas sobre a interpretação das Sagradas Escrituras, sem nos esquecermos de que em outras épocas toda disputa teológica tinha sempre enfrentamentos políticos. O leninismo conserva seu fascínio essencialmente como uma tecnologia política para a conquista do poder, como inteligência tática, desprovida de escrúpulos, em outras palavras, como um Maquiavel moderno. Mais produtiva me parece uma reflexão, com base na experiência histórica da Revolução Bolchevique e do comunismo, com respeito ao funcionamento dos imaginários políticos. Como se formam? De que elementos jurem seu vigor? Por que declinam? É importante investigar o mito da Revolução de Outubro e os motivos pelos quais ela teve uma repercussão tão intensa no mundo inteiro e, em particular, no Ocidente. A esse propósito, eu gostaria de citar uma observação que me parece pertinente, de Marcelo Flores. O mito da Revolução Russa, como mais tarde o da URSS e de Stalin, tem suas origens mais nas expectativas internas dos diversos países ocidentais que em uma consciência, por mais aproximada que seja, da realidade soviética. A Revolução de Outubro não poderia ter se tornado um mito se a Europa pós-guerra não se tivesse caracterizado por intensas lutas sociais e violentas batalhas políticas, condições para uma rápida transformação com a qual a Revolução Russa interagiu, influenciando-a, mas também sendo por ela parcialmente condicionada, alimentando esperanças e receios, aumentando ilusões e temores. A imagem que o Ocidente tinha da Revolução era o reflexo das suas expectativas, a percepção de um seu possível futuro, um elemento indispensável da sua identidade, fosse ela desejada ou temida e exorcizada. Flores, 2007. Não era o conhecimento da realidade soviética que alimentava o mito no Ocidente, mas, ao contrário, a maneira como essa realidade era imaginada e representada fora da Rússia. Na verdade, pode-se afirmar que, quanto mais se conhecia por experiência direta a realidade soviética, menos inclinação se tinha para acreditar cegamente no mito. Além disso, e talvez sobretudo por esse motivo, o regime bolchevique se preocupou desde o início em fazer restrições às viagens de delegados ou observadores estrangeiros para a Rússia soviética. Tratava-se de limitar o mais possível o contato direto, sem intermediários, com a realidade soviética e de mostrar somente aquilo que as autoridades soviéticas julgavam conveniente e em conformidade com a imagem que pretendiam apresentar. A velha prática das vilas Potionkin da época de Catarina II foi retomada e atualizada pelos bolcheviques no poder. Por outro lado, o fechamento ainda mais hermético das fronteiras, a abolição da figura da oposição, o exílio de todos os partidos políticos, com exceção do Partido Comunista, dificultam a transmissão de notícias dignas de fé sobre a verdadeira situação da Rússia soviética para o exterior. Isso facilitava a tarefa da propaganda, que se esforçava para transmitir uma imagem idealizada dessa situação. A 90 anos de distância da tomada do poder por parte dos bolcheviques, o balanço daquela experiência se apresenta repleto de contrastes. Os regimes comunistas, agora poucos, continuam a se recordar daquela experiência, mas o fazem essencialmente para legitimar o monopólio do poder da elite dirigente. Continuam a existir em muitos países grupos que permanecem ligados a essa herança, sobretudo no caso dos grupos trotskistas, quase sempre muito minoritários,
Os partidos comunistas que restam não conseguem se livrar dessa herança, mas dão muitas vezes a impressão de já não saber exatamente o que fazer com ela. Seja como for, esses partidos também já não têm muito peso político. Na Rússia, a postura que prevalece na população e nos meios de comunicação é a de considerar o Outubro Bolchevique como o início de uma enorme tragédia, e não, certamente, como um evento a ser celebrado. De forma mais geral, para os movimentos sociais empenhados em vários países nas temáticas ecológicas ou na luta contra a globalização neoliberal, a experiência bolchevique e o leninismo já não representa pontos de referência válidos. Na Ásia, o Outubro Russo provavelmente ainda significa alguma coisa, sobretudo como sinal de um despertar dos movimentos pela independência nacional e contra o imperialismo colonial. O mesmo também deve valer para a América Latina e para a África. Foi sobretudo na Ásia que a mensagem bolchevique teve maior repercussão, sendo interpretada como um instrumento para conquistar a independência diante das potências imperialistas. Seja como for, a impressão global é a de que, como já constava Enrico Berlinguer muitos anos atrás, a Revolução de Outubro perdeu, e há muito tempo, a sua força propulsora. O modelo econômico-político produzido por ela, depois de haver obtido notáveis êxitos industrializando a Rússia, embora com um altíssimo custo humano, acabou por implodir e já não representa uma alternativa ao capitalismo globalizado. Chego agora a um ponto que me interessa mais particularmente, que é o tipo de internacionalismo produzido pelo movimento comunista no século XX. Como se pôde notar, já no século XIX, o internacionalismo era uma característica fundamental dos movimentos operários emergentes e da principal expressão política, o socialismo. Ainda que esses movimentos geralmente se desenvolvessem no âmbito de um quadro nacional, a ideia da necessidade de uma solidariedade internacional dos trabalhadores para se opor a um adversário comum, o sistema capitalista, ele também internacional, era muito forte. Desde o início, portanto, procurou-se organizar a solidariedade dos trabalhadores, não apenas no quadro nacional, mas também no nível internacional. Dessa vontade nasceram as internacionais operárias, fossem políticas ou sindicais. A Primeira Guerra Mundial havia evidenciado os limites desse internacionalismo, que não havia sido capaz de evitar nem a explosão da guerra, nem a divisão do movimento operário, com o alinhamento dos partidos socialistas e dos sindicatos dos países envolvidos no conflito sobre os respectivos governos. O fracasso da Segunda Internacional não havia, porém, causado a renúncia à ideia da necessidade de encontrar formas organizacionais adequadas à carência de solidariedade internacional dos trabalhadores. Já durante a guerra, se recomeça a tecer os fios do internacionalismo. E depois da guerra, esse processo assumirá formas organizacionais e políticas variadas, como a Internacional de Viena, a Internacional Operária Socialista, a Federação Sindical Internacional, a Internacional Comunista. A Revolução de Outubro abriu caminho para um novo tipo de internacionalismo, que teve sua principal expressão no movimento comunista e que se distingue de todos os outros, precedentes ou contemporâneos, por dois aspectos principais. Por um lado, um modo de organização e um funcionamento extremamente centralizados. Por outro, a dependência de uma variável externa, o Estado soviético. A novidade se ressalta claramente quando se confronta esse tipo de internacionalismo com as outras formas de internacionalismo desenvolvidas pelo movimento operário antes ou depois de 1917. Em nenhuma delas, na verdade, havia existido ou existia um centro único, ou um partido-guia ou um Estado-guia. Tanto a Primeira quanto a Segunda Internacional eram associações nas quais as organizações filiadas conservavam largas margens de autonomia. Na Segunda Internacional, a social-democracia alemã foi certamente um ponto de referência e, frequentemente, um modelo para os outros partidos socialistas. Mas se tratava de uma influência política, não de uma ligação de tipo organizacional ou de subordinação hierárquica. Após a fratura provocada pela Primeira Guerra Mundial, a Internacional Socialista,
e a Federação Sindical Internacional foram reconstituídas com estruturas de tipo federativo, baseadas em ligações flexíveis, que proporcionavam ampla autonomia aos componentes nacionais individuais filiados. Eram essencialmente estruturas de coordenação, não de comando direto. Com o nascimento do movimento comunista, entretanto, se delineia uma estrutura de tipo novo, fortemente centralizada, copiada do modelo do Partido Bolchevique. A nova internacional amadrinhada pela Rússia bolchevique foi idealizada como um partido mundial da revolução, cujos partidos comunistas individuais deviam ser simplesmente as seções nacionais, estreitamente subordinadas ao centro. O modelo era de tipo quase militar, com um enquadramento hierárquico, representado por militantes rigorosamente selecionados para se tornarem revolucionários por profissão. Foi necessário um certo tempo para que os jovens partidos comunistas se conformam efetivamente a esse modelo organizacional, calcado sobre o modelo bolchevique. E, na verdade, os anos 20 assistiram a uma sucessão de exclusões e purgações, com as quais foram eliminadas as personalidades excessivamente independentes, pouco inclinadas a aceitar passivamente as determinações de Moscou. Como escreve Marcelo Flores, com o Comintern, a uniformidade passaria a ser a regra, se a seleção dos grupos dirigentes seguiria o caminho da cooptação de Moscou, depois de haver marginalizado ou expulsado as figuras mais autônomas e originais que haviam surgido em cada país. Flores, 2007. Bom, pessoal, chegamos ao fim da primeira parte da leitura deste livro. Não deixe de deixar o seu gostei no canal. Se inscreva neste canal para não perder a segunda parte da leitura e, se der para deixar um comentário a respeito do livro, ficarei muito grato. Nos vemos na parte 2. Até breve e obrigado por assistir.